Bom dia, vamos falar com Deus. Fiquem de pé, feche os olhos, vamos buscar a Deus. Deus de toda a criação, Adorado entre os povos, adorado entre os povos, grande é o teu poder, grande é o teu poder, és perfeito em glória, és perfeito em glória. os céus revelam tua grandeza, o firmamento o anuncia firmamento anuncia as obras de as tuas mãos. obras de tuas mãos, Sobre toda a terra, sobre toda a terra. vem inundar, nos envolver com tua com presença. tua presença. Te adoramos, Adoramos, Altíssimo, te exaltamos, exaltamos, ó Cordeiro. tu és Tu digno, és digno, tu és santo, tu és santo, Senhor. tua glória Tua glória enche o templo enche o templo, e minha vida minha vida por inteiro se completa ao ver. Te adoramos, Altíssimo, te exaltamos, tu és digno, tu és santo, tua glória enche o templo e minha vida por inteiro completa ao ver. Novamente te adoramos, Te adoramos, ó Altíssimo, te exaltamos, ó Cordeiro, ó Cordeiro. tu és digno, Tu és digno, tu és santo, tu és santo, Senhor, Senhor. tua glória enche o templo Tua glória enche o templo, e minha vida minha vida por inteiro por inteiro se completa completa ao ver tua majestade. ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai e nosso Rei. Em o nome de Jesus, nós entramos mais uma vez em oração. E mais uma vez nós direcionamos o nosso espírito, o nosso coração, os nossos pensamentos com o objetivo de te buscar, com o objetivo de expressar, Senhor, nosso louvor, a nossa fé, a nossa adoração, neste dia que é considerado especial,
é o dia do Senhor. E nada há mais importante a fazermos do que te buscar num dia como este, do que te glorificar, do que estar na tua presença. O salmista, falando a respeito da importância de estar na tua presença, afirmou dizendo que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 fora dele. E nós reconhecemos a importância da tua presença, de estar na tua presença. Por isso aqui estamos. Queremos agradecê-lo por mais um dia, agradecê-lo por este privilégio que muitas pessoas não têm, de estar na tua presença. Muitas não têm o privilégio de conhecê-lo, saber que tu és Deus. Por isso elas estão buscando deuses de todos os tipos que o mundo oferece. Deuses que nunca fizeram e nunca farão nada por elas, porque não passam da obra das mãos dos homens. Mas o Senhor é Deus, criou todas as coisas, chamou à existência todas as coisas. E este universo e um exército dos céus estão controlados pelo poder da sua palavra. Queremos agradecê-lo por saber que o Senhor responde, por saber que a tua palavra não muda, não perde o poder, a vida, a força. Ela permanece. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras permanecerão. E nós cremos nisto. Pedimos para que o Espírito Santo venha conduzir a reunião, para que se tenha condições de ouvir a tua voz, para que a tua igreja, o teu povo, receba a instrução que vem do alto, inspirada, guiada, conduzida pelo teu Espírito, para que assim recebam vida, para que assim recebam condições de se edificarem ainda mais na tua palavra, na tua presença, nos teus caminhos. Faça, Senhor, com que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós, sobre este lugar mais uma vez, dissipando as trevas. Tira o desespero daqueles que, quem sabe, chegaram desesperados, aflitos por algum motivo. O desânimo daqueles que olharam para as circunstâncias e permitiram o desânimo entrar no coração da mente. Levanta aqueles que precisam se levantar espiritualmente. Renova as forças daqueles que têm posto em ti a esperança. Vivifica os abatidos. Erga aquele que porventura esteja no pó.
e coloque-o numa posição de honra para glorificá-lo. Faça, Senhor, com que todos que com o coração aberto e sincero vieram te buscar sejam abençoados. Não venhamos a um show, a uma atração humana, não venhamos gastar o nosso tempo, há um objetivo. Venhamos te buscar. Venhamos te buscar. Está escrito: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, se deixará achar. Se o deixardes, também vos deixará. Que haja crescimento espiritual. E cada um cresça para permanecer com o Senhor a cada dia. E assim o Senhor permanecerá com cada um. Abençoa, nós te pedimos, de todo o nosso coração, crendo que o Senhor já nos ouviu e está nos respondendo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Render a ti Adoração, derramar meu ser, derramar meu ser, é o que meu coração cante, é o que meu coração deseja toda manhã. manhã. Cante para Deus. Te imaginar é me inspirar. É me inspirar para te dizer, estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Cante ao nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor. Leva-me além. Leva-me Leva-me além. Que minha vida flua mais. minha vida mais da tua unção, Mais do teu. mais do teu poder. E que assim seja. Graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus, nós vamos depois buscar a presença de Deus. Importante que o coração esteja aberto. Eu disse essa semana que é importante lembrar de como funciona o relacionamento com Deus, né? O Senhor está convosco, diz a Bíblia, enquanto vós estáis com Ele. Isso é uma condição. Não é porque a pessoa passou a buscar Deus que agora automaticamente e definitivamente Deus vai estar com ela. Não é assim. Ele está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Então quem assegura a permanência de Deus conosco somos nós. Se nós permanecemos com Ele, não vai haver motivo para ele dizer, eu vou lhe deixar. Ele vai estar conosco. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Qualquer pessoa que decide buscá-lo, Ele se deixa achar, se ela buscar de coração. Mas se o deixar, Ele também
vos deixará. Está escrito isso. Então, aquela ideia errada que muita gente tem, se desvia, sai da presença de Deus, e a pessoa fica dizendo, não, mas eu saí da presença de Deus, eu deixei, mas ele está comigo, ele continua comigo, Jesus está comigo. Não é verdade isso. Se a pessoa deixa, ele também vai deixá-la. Então nós temos que lembrar disso, porque ao invés da pessoa se preocupar se Deus vai continuar com ela ou não, ela deveria se concentrar em estar com Ele. Eu vou permanecer com Ele. Tudo que for necessário para permanecer com Ele, eu vou fazer. Ele vai permanecer com a pessoa, independente das circunstâncias. Então, isso é fundamental para a gente viver a nossa caminhada na fé. Amém? Abra a sua Bíblia, João capítulo 5. Tem uma canção muito bonita e ela fala sobre isso. Nós vamos dar uma orientação para dois aspectos, tá bom? Acho que não tem no inário essa canção, não. Tem a letra aqui, ó. Vamos cantar para Deus. Quem pode me levar Ao tanque dos milagres. ao tanque dos milagres em Betesda? Preciso me curar. Cante. Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. Mas como vou chegar? Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu. A vida me feriu, o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder, que ao tanque vem descer, não vem das águas, mas vem de algum lugar. mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar, ninguém consegue ver. Não quero apenas ser, cante. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer, cante com fé. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui, o meu milagre. O meu milagre vou esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, Face a face, face a face eu verei o dono do poder. dono do poder. E mesmo Que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará, sei que me encontrará dono do poder. dono do O meu milagre, com mais fé. poder. O meu milagre Vou esperar. vou esperar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, Face a face, face a face eu verei o dono do poder. dono do poder. E mesmo Que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. se no tanque, Que eu não chegar, sei que me encontrará o dono do poder. Mais uma vez, o meu milagre, cante com fé. Meu milagre
esperar, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei, face a face eu verei o dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará, sei que me encontrará, dono do poder. Graças a Deus. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui. Se quiser pode tirar, para não atrapalhar. Uma orientação para dois aspectos, para você entender um e você também compreender o outro. Essa canção, inclusive, ela foi inspirada nessa passagem que a maioria de vocês conhece, lá em Jerusalém, e outras cidades também, mas especialmente em Jerusalém, em Israel. Existem muitos canais de águas, né? Porque a necessidade exigia isso. E em muitos desses locais existem tanques, né? Há um sistema de água. E eu não sei se ainda hoje, não tenho certeza, mas na época que Jesus ministrou o seu ministério terreno, havia esse tanque chamado Betesda. Betesda significa, na tradução, casa de misericórdia. E havia vamos dizer, uma crença, a Bíblia não garante isso, e isso já está comprovado, não garante isso, mas havia uma crença de que num determinado tempo descia um anjo e movia as águas, as pessoas eram curadas. Mas isso não é pelo menos que eu saiba, não é uma coisa concreta. E o que acontecia lá, diz a história, que as pessoas, é mais ou menos como hoje, as pessoas que tinham mais poder aquisitivo, né, elas conseguiam, porque utilizavam os seus recursos, elas conseguiam ficar mais próximas do tanque. Os mais pobres, os que tinham menos poder aquisitivo, ficavam mais distantes. Então aquele tanque, chamado Betesda, era um local que ficava ali com muitas pessoas doentes, esperando que essa crença se cumprisse, para que fosse curada. Não há uma afirmação de que de fato descia um anjo e sacudia as águas e as pessoas eram curadas, mas havia essa crença. Jesus num dia, depois a gente vai ler, eu queria que você prestasse atenção, Jesus num dia, ele desceu, porque normalmente a maioria desses tanques, para você chegar neles, você vai descendo escadas, né? Até que chegue lá. E Jesus um dia desceu lá, nesse tanque, com um objetivo. Havia um homem paralítico que estava ali, estava há 38 anos. O que ele queria? Ele queria ser curado. O objetivo dele era ser curado. E ele, por 38 anos, ele, vamos dizer assim, ele perseverou. Vamos tirar um pouquinho a crença que não está comprovada na Bíblia, mas é como alguém que precisa de um milagre, eu preciso de um milagre. E essa pessoa fica ali, não é que ficava 24 horas, mas por 38 anos ele manteve aquela luta por um milagre. Então, milagre é algo sobrenatural que só Deus pode fazer.
Não é todo dia, toda semana, todo mês que você precisa de um milagre. Nós precisamos de um milagre. Mas existem incrédulos que eles estão em situações que eles precisam de um milagre. Eles precisam de um milagre. Mas existem cristãos também. Não todo dia, não toda semana, não todo mês, mas de vez em quando, algumas vezes, até os cristãos, inclusive os cristãos, eles se deparam com determinadas situações que eles dizem: eu preciso de um milagre. Milagre é uma coisa sobrenatural, é só o poder de Deus que realiza. Então, assim como incrédulos precisam recorrer a Deus para alcançar um milagre diante de determinadas situações, é gente por aí com um câncer. E às vezes a pessoa tem recurso, melhor hospital, melhores médicos, mas o tratamento, os recursos não produziu nada. Aquela pessoa com todos os recursos, ela está precisando de um milagre, porque o que se poderia utilizar naturalmente já se utilizou e ela não venceu aquilo. A gente precisa de um milagre. Tem gente com um filho, uma filha no mundo das drogas. Nada do que foi feito livrou aquele filho das drogas, aquela pessoa das drogas. Então, existem situações que se requer um milagre maior. Existem situações que requerem um milagre menor. Mas o testemunho desse homem é muito importante, porque ele, não conhecendo Jesus, não conhecendo pelo jeito a palavra de Deus, ele, durante 38 anos, ele lutou, ele esperou, ele buscou esse milagre. E às vezes cristãos, eles também precisam de um milagre, mas às vezes desistem do milagre, desanimam, porque passa um tempo, passa 2, passa 3, passa às vezes anos, e a pessoa está naquela situação e ela entende que ela precisa de um milagre naquela situação, mas às vezes ela desiste, ela desanima. Então Jesus, a gente vai ler, mas Jesus desceu lá e Jesus fez uma pergunta para ele: você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque Deus não vai impor nada a ninguém. E Jesus queria uma manifestação por parte daquele homem e mostrar o seu desejo por um milagre. Aí ele vai e ele conta a sua situação. Ele diz, aí ele fala dessa crença e ele fala da situação dele, dizendo: não há ninguém que me leve para dentro dessas águas. Não há ninguém. E é como se na concepção dele as pessoas tinham oportunidade de descer nas águas, mas ele não tinha quem o colocasse nas águas, e é como se a chance dele, na concepção dele, a chance dele fosse tirada constantemente, ou ele não tinha oportunidade, ele não tinha oportunidade. Jesus então fala com ele, dá uma palavra de fé dizendo: levanta-te e toma o teu leito. Esse levanta, toma o teu leito, por vários motivos. Por que Jesus diz a alguém que está precisando de um milagre, ele vai lá para curar, e ao mesmo tempo ele diz: você mesmo pega o teu leito, para que a pessoa não esquecesse que foi Deus que fez o milagre. E
para que ela não esquecesse de onde ela saiu também, de onde ela saiu, quem você era, qual é a sua condição. Então nós não podemos esquecer que quem faz milagre é Deus. E também quando esse milagre vem, nós não podemos esquecer da onde saímos, do que Ele nos tirou. Mas um ponto fundamental é sobre a perseverança, de lutar por aquilo que só Deus pode fazer. Só Deus. Então tem cristãos, muitos cristãos, não é todo dia, eu repito, não é toda hora, não é todo mês. Toda hora você precisa de um milagre? Não. Mas às vezes vem uma situação, ou a pessoa conhece a palavra de Deus já vindo daquela situação, e ela fala, ela entende, eu preciso de um milagre aqui, na minha vida, nessa situação, nesse aspecto, em relação a isso aqui que eu já trago na minha vida. Ou às vezes é uma situação nova que surge e a pessoa diz, eu preciso de um milagre. Só que a perseverança é fundamental, porque Deus, Ele faz milagres, Ele salva, mas Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagres, Ele faz coisas que aos homens é considerada impossível. Ele é Deus, Ele faz milagres. Mas o milagre que se quer, que se precisa, e que muitas das vezes vai glorificar muito a Deus, não quer dizer que ele vai vir assim, daqui a pouco, no outro dia. Tem situações que tem que existir uma perseverança. Eu preciso perseverar. Você fala perseverar, nós temos que perseverar em relação à conquista da vida eterna. Nós temos que perseverar na obediência à palavra de Deus, perseverar na fidelidade, perseverar na busca para com Deus, perseverar em fazer o melhor para Deus. Todas essas coisas requer perseverança. Não é fazer um dia, um mês e depois eu largo, eu paro, eu abandono. Não, você tem que prosseguir com aquilo. Mas também em relação a milagres, é preciso que se persevere. E muitos cristãos, eles não vivem isso. Muitos cristãos, eles dizem, não, isso aqui só um milagre para mudar isso aqui, transformar isso aqui, ou isso aqui aconteceu, ou isso aqui se cumprir, se concretizar. Eu preciso de milagres. Mas às vezes o que acontece? Não há um espírito de perseverança. Então luta-se um tempo, não não aconteceu, não se cumpriu. Então a pessoa no coração, nos seus pensamentos, no seu coração, e às vezes nas suas atitudes, ela diz, não, então não, deixa essa coisa para lá, eu vou esquecer disso aqui, porque eu orei tanto tempo, perseverei tanto tempo, busquei tanto tempo, não veio, então deixa essa coisa para lá, é melhor eu botar isso de lado. Não é que você vai fazer daquele objetivo a coisa mais importante, não é que você vai fazer daquele milagre a coisa mais importante da sua vida, ou vai deixar que aquilo priorize no seu coração. Não. A prioridade é o reino, entrar no reino dos céus. É a conquista da vida eterna, mas tem que perseverar. E aquele homem, 38 anos, a metade praticamente de uma geração. É metade praticamente. Ele, 38 anos, esperando. Lá haviam muitos paralíticos, doentes e pessoas com outros problemas. Mas Jesus não foi falar com todo mundo lá. Ele desceu lá naquele dia exclusivamente para falar com aquele homem. E isso ficou na Bíblia, vamos ler aqui aos poucos. João capítulo 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém. Subiu porque Jerusalém fica numa parte alta, né? Subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico
é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número, ele não era o único que estava ali, era costume ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. É bom entender que isso é uma coisa que tem muito mais a ver com a crença. E diz a Bíblia, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali paralítico, fazia 38 anos esperando um milagre, 38 anos. Talvez nenhum de nós, ou quase nenhum de nós, pode ser que tenha exceções, você está esperando há 38 anos por um determinado milagre, pode ser, mas 38 anos, e na realidade, no coração, ele não desistiu daquele milagre, não desistiu de buscar aquilo. E diz a Bíblia, versículo 6, quando o viu deitado e soube que vivia naquele estado durante tanto tempo, né, Jesus soube, esse aqui, há 38 anos, deitado nesse estado, precisando de um milagre. Jesus então, diz a Bíblia, quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, lhe perguntou. Jesus fez uma pergunta, que parece ser, olha um pouquinho para mim, sem sentido, mas não é, que Deus, e Jesus fez isso com várias pessoas, Deus precisa ver a nossa manifestação de fé, o desejo. Se perguntar para um homem que está paralítico há 38 anos, que quer ser curado, parece uma coisa sem sentido. Mas Jesus queria que ele expressasse. E Jesus perguntou, queres ser curado? Então ele respondeu, versículo 7, Senhor, não tenho, mau respeito. Ele não sabia que Jesus é o Filho de Deus. Eu não sabia, imaginava Jesus um outro homem, mas com todo respeito, ele disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-te, pega a sua maca ou tome o seu leito e ande. Aí vem a palavra do milagre, né? Essa é a palavra de ordem para que ocorresse o milagre, porque por ele só não ia andar. Por que andou? Porque Jesus veio com essa palavra determinando o milagre. Pega o teu leito e anda. Então, pegar o leito para quê? Para não deixar lá bagunçado o lugar? Não. Para ele lembrar quem fez aquilo foi Deus. Para ele também não esquecer nunca mais de onde ele estava, quem ele era. Ele era um paralítico há 38 anos que vivia lá deitado e prostrado lá, moribundo na vida. Então, aconteceu com ele um milagre. E isto aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, e não é lhe permitido carregar a maca. Aí veio os religiosos, os judeus, aquele espírito religioso, não pode curar no sábado, não pode fazer nada no sábado, e criticá-lo porque ele pegou a maca no sábado e levantou, né? Engraçado, né? É o espírito religioso lá. Mas, versículo 11, ele respondeu, o homem que me curou, eu não sabia que Jesus era o Senhor, o homem que me curou, disse ele, disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar?
O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, não tinha ideia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Até aqui, olhe para mim, por favor, até aqui, a Bíblia está relatando sobre um milagre físico, a cura que aconteceu. E fala da situação do homem, 38 anos, mas mostra que houve, por parte dele, uma luta. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Não, se um homem que não tinha o conhecimento de Deus, não tinha o conhecimento de Deus, ele estava ali baseado numa crença, não tinha o conhecimento de Deus, né? Ele não desistiu e por 38 anos ele ficou ali em busca daquilo. Então, para nós, é um exemplo. Você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus. De repente você diz, há uma situação na minha vida, ou alguma situação que envolve a minha vida, e que eu preciso de um milagre. Eu repito, você não vai colocar isso em primeiro lugar. Vou colocar esse objetivo aí como prioridade. Não. Mas nós temos que lembrar que nós não podemos desistir. Tá certo? Sim ou não? Não pode desistir. Tem que existir uma perseverança. Às vezes a pessoa conhece a palavra de Deus. Ela está enferma, por exemplo. Às vezes, tratamento, remédio, medicamentos não resolve. Estou doente. Lutar, perseverar pela sua cura. O médico não pode, medicina não pode, não sei quem não pode, recurso não pode. Vou lutar. Então, existem situações que, eu repito, você não vai priorizar. Essa coisa mais importante da minha vida. Eu vou buscar Deus só por isso, ou acima de tudo por isso. Não, não é isso. Mas tem que existir uma perseverança. Eu não vou desistir. Não vou desistir. Porque um homem, durante 38 anos, ele lutou e não desistiu. E foi isso que, certamente, acima de tudo, levou Jesus a se direcionar a Ele. A Bíblia não diz aqui que Jesus ali naquele dia curou outros, não. A Bíblia está dizendo que Jesus mandou ele levantar, toma o seu leito e anda, curou. E ele foi embora. Porque havia muitas pessoas ali e ele queria evitar um tumulto, uma perseguição, enfim, ele saiu. Aí vem os religiosos e diz, não, mas você está errado aí, porque você pegou o leito no sábado, não pode fazer nada no sábado, é a lei. Ele disse, como quem diz, estou nem aí. Em outras palavras, estou nem aí, porque o homem me mandou levantar, tomar o leite e eu fui embora. Estou nem aí para vocês. Estou me lixando para vocês. A religião, a ideia religiosa de vocês. Ele me mandou, mas quem foi esse homem que mandou você tomar o leite e andar? Eu não sei. Porque Jesus falou, levanta, toma o leito. Certamente, quando ele virou as costas, começou a andar, Jesus saiu. Mas esse homem, além de um milagre físico, ele precisava de algo muito importante, que era espiritual. Espiritual. E aí diz a Bíblia, versículo 13, o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, engraçado, Jesus disse, olha, vê que está curado, veja que você está curado. E disse, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, tem doenças que às vezes a pessoa adoece por uma situação genética,
problema genético ou alguma coisa que até veio de outros, dos seus, né, pai, mãe, enfim, acontece. Tem pessoas que adoecem por um descuido verdadeiro, né? Tem gente que ela não se cuida, ela quer comer igual um boi, ou igual um touro. Ela conduz assim a sua condição física de qualquer maneira. Às vezes adoece porque não se cuidou. Às vezes a pessoa adoece por causa de um problema emocional que gera doenças. Tem gente que adoece, tem doença que é causada por demônio. A Bíblia mostra isso. Em casos que Jesus curou, libertou e deixou claro, tinha um demônio que causou aquela doença. A mulher estava há vários anos, 18 anos, encurvada. 18 anos. Aí ela entra na sinagoga, Jesus chamou, impôs as mãos, falou, você está livre do seu mal. Aí a coluna voltou para o lugar. Aí vem de novo, judeus, mas porque curou no sábado e tal, não sei o que, não podia. Jesus falou, no sábado vocês não levam o jumento, o boi para beber água, você não levaria? Por que eu não deveria livrar essa filha de Abraão? Porque ela tinha uma fé no Deus de Abraão, e que estava cativa por Satanás, há 18 anos. Tem vários exemplos de doenças causadas por demônio. E tem doenças também que vêm por causa de pecado. Jesus disse, encontrou com ele lá no templo, né? E como quem disse, ei, você está curado, hein? Vê que você está curado, hein? Agora vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, porque tem doenças que é consequência do pecado. Então, se por um lado é importante que se exercite a fé em busca do milagre, eu preciso de um milagre, vai glorificar Deus, eu não vou desistir. Não é colocar isso em primeiro lugar, não é priorizar isso, mas é ter um espírito de perseverança e fé para não desistir. Vou orar, vou viver minha fé, Não pode haver toda vez uma hipocrisia, como existem às vezes no meio cristão. E tem até pastores que eu às vezes os considero hipócritas, porque às vezes na vida dele está tudo maravilhoso. Não estou dizendo que é pastor pilantra, corrupto, rico, não. Às vezes o pastor, na vida dele está tudo bem, ele está com saúde, ele está em paz, o casamento dele, a vida dele está tranquila. Aí ele taxa em cima das pessoas que ninguém tem que orar por nada, ninguém tem que usar fé. Tem alguns até que falam, está doente, quer ser curado por Deus, vai para o médico. Igreja não é lugar de pedir a cura. Está com problema financeiro, trabalha mais, estuda mais. Então tem uma cambada, tem uma cambada de hipócritas, porque ele vê a vida dele tranquila. Aí então ninguém precisa lutar por nada, isso é um hipócrita. Por mais que o pastor fale assim, eu estou em paz, nem lá minha vida simples, mas vivo em paz, meu casamento, minha casa está em paz, estou com saúde, estou isso e aquilo. Ele tem que lembrar do povo, tá certo? Tem que lembrar do povo, Então, essa história, alguns é desequilibrado, fala assim, não, igreja, eu já ouvi vários. Às vezes a pessoa está
desempregada, isso acontece também, não é todo caso. Às vezes a pessoa não consegue um simples emprego porque tem um demônio amarrando a vida dela. Ué, ela não conhece a palavra de Deus, ela às vezes chega desempregada, ela já bateu em tudo que é porta, o emprego não acontece. É uma força maligna trabalhando para que ela fique na miséria. Ela precisa de uma oração. Muitas das vezes a porta de um emprego abre porque houve uma oração. Tá certo? Tem gente que está carregando doença, que já foi em tudo que é médico, mas faz isso aí não tem cura não. Você vai ter que aprender a conviver com isso aí. Aí tem uns pastores que dizem, Jesus, está procurando Jesus porque isso que é cura, porque você está com problema financeiro. Trabalha mais, estuda mais para você prosperar. É um hipócrita, desequilibrado. Ninguém está dizendo que tem que fazer de Jesus ou buscar Jesus acima de tudo por isso ou simplesmente por essas coisas. Mas às vezes precisa de um milagre mesmo. Precisa de um milagre. Precisa de um milagre. Nós temos que ter essa simplicidade. Essa semana aí e na outra fez um calor de rachar, foi ou não foi? Meteorologia dizia, não tem chuva tão cedo, não é assim? Tem um monte de gente, a Deus manda chuva, eu mesmo, até na reunião, orou, a Deus envia uma chuva. Às vezes tem pessoas, num calor daquele, morando dentro de uma casinha de madeira. E às vezes é uma pessoa idosa, ela está perecendo no calor daquele. Às vezes, por uma chuva, a gente tem que orar ou não tem que orar? Sim ou não? Pô, ver a chuva, todo mundo... Foi ou não foi? Então a gente não pode viver numa hipocrisia, nem no desequilíbrio. A igreja, estou seguindo Jesus, então só falo com Jesus sobre salvação. Só falo com Jesus sobre o reino dos céus, sobre a vida eterna. Não é nada disso. Isso é o mais importante. Isso está acima de tudo. Mas nós temos, e a Bíblia mostra isso, que ter também fé para lutar e não desistir pelo milagre. Muito bem. Aí vem o outro lado, que aqui também ficou registrado, nós não podemos esquecer. Jesus disse, como quem diz, você conseguiu um grande milagre. Agora, se você continuar na vida de pecado, vai te suceder coisa pior. E tem coisa pior do que ficar paralítico 38 anos? Claro que tem. Ir para o inferno é pior, não? Sim ou não? Passar a eternidade no gemendo, Jesus disse, não peques. Então, se por um lado nós temos que exercitar a fé, e isso é agradável a Deus, eu não tenho dúvida sobre isso. E o pastor, o homem de Deus, ele tem que ter essa consciência. Se você vê um pastor dizendo para as pessoas ir na igreja e ficar só lutando para crescer na vida, só milagre, não sei o quê, só como se todo mundo tivesse que buscar a Deus só por milagre, isso é um desequilibrado. E às vezes a intenção dele não é boa. Mas quando você vê um também que diz, não, está querendo bênção financeira, estuda mais, trabalha mais, é um hipócrita. É um hipócrita. É um hipócrita. Porque às vezes tem gente que estudou muito. Falei aqui segunda-feira sobre isso. Estudou muito. Trabalhou muito, se empenhou muito. Todo o esforço dela não deu em nada. Ela está precisando que Deus a ajude. Ela está precisando que Deus ponha a mão para ela, muitas das vezes, sobreviver. Tá certo? Tá certo? Tem gente lá fora, tem gente por aí, outro dia eu vi na rua. Um rapaz lá, até bem arrumado e tal, não parece alguém que está para enganar. Um papel de cartolina
escrito lá, preciso de emprego, preciso disso, daquilo, não sei o quê, estou no desemprego, não consigo emprego. Vai ver que é uma pessoa, de repente, estudou muito. É uma pessoa muito esforçada, lutou muito, mas não consegue nada. Não consegue nada. Não consegue absolutamente nada. Então, como pastor, como homem de Deus, você tem que pensar nas pessoas. Você tem que se colocar também na condição das pessoas. Não ficar com essa hipocrisia. E esses hipócritas, na maioria deles, eles nem vivem uma vida simples de servo. Nem vivem. Às vezes estão vivendo uma vida cheia de luxo. Cheia de luxo. Não tem uma vida simples de servo. Deve ter uma vida cheia de luxo. Aí depois o hipócrita. E tomara que uma cambada de hipócrita me assista. Por aí. Essa cambada de hipócrita que às vezes tem uma vida luxuosa, pode ir para o melhor hospital, pagar o melhor plano de saúde, tem os melhores médicos à disposição dele, a vida dele está uma vida daquelas. Aí para dar uma de espiritual, para dar uma de que defende o evangelho, o hipócrita, não, igreja não é lugar para orar pela vida financeira, igreja não, está com problema na família, procura conselheiro, procura psicólogo, está com problema de saúde, vai para o médico, vai para o hospital, que negócio de cura, negócio de não sei o quê, são hipócritas. E tem uma cambada de hipócritas assim. Até um dia que um hipócrita desse vai cair numa situação que ele vai precisar de um milagre. Ele vai ver que o recurso dele, a vida dele de luxo, o plano de saúde dele, o médico dele, não resolve nada. Aí esse hipócrita vai dizer para alguém, estou precisando de um milagre, ora por mim, irmão. Então nós não podemos ser hipócritas, é ser sincero. Então isso não é prioridade. Agora nós não podemos esquecer do aspecto espiritual. Jesus fez um milagre físico, mas depois ele vem e mostra por que aquele homem esteve 38 anos paralítico, vivendo uma vida desgraçadamente ruim, por causa do pecado. Então você vai, está curado, maravilha, em outras palavras, maravilha, te curei, você agora pode andar, você agora está curado, mas olha, não peques, não viva uma vida de pecado, para que não te suceda algo pior. Então, aí vem o outro lado do coração, da vida com Deus, ao lado do arrependimento. Porque às vezes também tem cristãos, e nós não podemos deixar de falar. Estão dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Às vezes são porque crê que abençoa, devolve seus dízimos, dão suas ofertas, assistem reuniões. Mas às vezes não se arrependeram profundamente. Não se arrependeram. Fazem todas essas coisas, mas às vezes continuam mentindo. A mentira faz parte da vida deles. Eles mentem, mesmo conhecendo o que diz a Bíblia. Sua palavra, seja se ensina ou não, o que diz passar vem do maligno. Todo que mente se faz filho de quem? Do diabo. Então, às vezes, você vê cristãos que estão dentro da igreja, mas continuam mentindo. Cristãos que eles continuam mantendo relação sexual com alguém que não é o marido nem a esposa. Relação sexual foi criada por Deus, foi o diabo. E é abençoado quando praticado entre marido e esposa. É abençoado. Agora eu sou cristão, me converti,
Estou na igreja, minha esposa também. Então agora, não, a relação sexual do diabo, isso aí não me toque, não é nada disso. O relacionamento sexual entre marido e esposa é abençoado por Deus. E o cristão, eu vou falar casal, mas o homem, a mulher, casado, casada, cristãos, tem que ter uma vida sexualmente falando abençoada. Não é o deixar a vida. Aqui não é aula, não é reunião sobre sexo, não é nada disso. Você tem que manter a sua vida sexual abençoada com a sua esposa e vice-versa, com o seu marido. Mas aí a pessoa está na igreja, mantém relação sexual com o namorado, com o noivo. Tem gente que diz, não, eu sou, sei lá, sou divorciado, sou viúvo, ou eu sou solteiro, então agora até agora não apareceu uma mulher de Deus para mim, ou um rapaz de Deus para mim. De vez em quando vai lá e tem relação sexual. Tem às vezes cristãos, desculpe dizer, mas estão se masturbando, seja homem, seja mulher. Eles dizem assim, não, eu não tenho marido, eu não tenho uma esposa. Praticam masturbação. Tem cristãos enfiados com pornografia na internet. Tem cristãos com mágoa no coração, não perdoaram, e dizem, não perdoa o fulano, não perdoa o ciclano, nem que a vaca tussa, nem que a vaca cante rock. Porra. Não perdoa. O coração está sujo. Tem gente que não se arrependeu. E nós não podemos esquecer, Jesus disse, não peques. Está curado, maravilha. Muito bom. Como quem diz, que maravilha, está curado. Vê que você está curado. E Jesus sabia que era ele. Mas aquele encontro foi meio engraçado, né? Como que, vê que você está curado, hein? E não é que ele se sacudiu igual eu estou fazendo aqui, mas vê que você está curado. Ele chamou a atenção dele. Vê a coisa grande que aconteceu na sua vida, hein? Você é 38 anos lá, caído no chão lá, hein? Vê que coisa, como quem diz, vê que coisa grande eu fiz na tua vida, hein? Agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Qualquer cristão, por melhor que você esteja na sua vida com Deus, você pode passar por lutas. A pessoa pode ter um problema de saúde, você pode passar por situações adversas na sua vida, mas se você diz assim, eu tenho consciência de que eu estou bem com Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou andando com Deus. Lutas? São lutas, são. Mas sua consciência está pura, e você vai orar, você vai buscar a direção de Deus para vencer aquela luta. Isso é uma coisa. Outra coisa é por consequência do pecado vir coisas piores. E vamos ser sinceros, o sujeito viveu 38 anos paralítico lá, prostrado, 38 anos. Então quando Jesus não fazia as coisas aleatoriamente por fazer. Quando Jesus disse, vê que está curado, é como se ele tentasse chamar a atenção daquele homem e dissesse, olha, tu saiu de uma situação gravíssima, hein? Não peques, para que não te suceda algo pior. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário, fala salário, recompensa, ou o salário do pecado é a morte.
Então, a pessoa que vive em pecado, não se arrepende, o pecado vai matando, primeiramente, a vida do espírito. Nós temos espírito, corpo, alma e espírito. Nós temos um espírito. Eu não estou falando do Espírito Santo, é o nosso espírito. Todo mundo tem. Todo ser humano tem espírito. À medida que se peca, o pecado vai matando, esse espírito vai morrendo. Isso é uma coisa. Mas o pecado traz muitas consequências ruins, além, se a pessoa permanecer, não se arrepender, vai ter a consequência eterna. Se morre em pecado, inferno, depois lago de fogo, não sai nunca mais, não, eternamente. Permanece no pecado, então está se colocando numa situação para colher alguma coisa muito ruim na vida. Então eu quero fazer a oração antes da gente terminar e antes da gente buscar a presença de Deus. Não, por um lado é a fé. Para buscar um milagre, preciso ter fé e não desistir. Não é priorizar isso. Deu para entender, sim ou não? Estou dizendo aqui que você tem que botar um milagre acima de tudo? Não. Mas eu preciso viver a fé. Todos precisam. Eu preciso viver a fé, lembrar daquele homem, não desistir. Mas, por outro lado, não esqueça do que Jesus falou depois com ele. Porque Jesus fez um milagre, mas é como quem diz assim, olha, ó rapaz, está curado, vê que você está curado, hein? Olha, como quem diz, foi 38 anos aí de sofrimento, mas ó, não peques, para que não te suceda algo pior. Então ninguém é perfeito, mas lembre-se que estamos ouvindo a palavra de Deus. Estou na igreja aqui, mas eu falo assim, acontece, felizmente, muitos cristãos fazem isso. Para segurar o meu namorado, para segurar o meu noivo, minha noiva, eu mantenho relação sexual. Alguns dizem, não, eu já vou casar mesmo. Eu vou casar não sei quando. Então a nossa relação sexual, agora não tem problema. Porque depois eu já vou casar mesmo. Não. A relação sexual não é para o namorado, não é para o noivo, para a noiva, para a namorada. Não, é a relação sexual entre marido e esposa. Marido e esposa. Não esqueça disso. Marido e esposa. Não, bispo, mas Deus entende que eu sou divorciado, eu sou separado, eu sou sozinho, eu sou solteiro, eu sou viúva. Então assim, o senhor sabe, né? Aí eu já ouvi gente dizer, não, a gente como é que fala? A carne é fraca, né? A conversa é essa, né? Não, a carne é fraca, né? A carne é fraca, né? E se justifica. Você está noiva, por exemplo, tem certeza que é de Deus? Tem. Vai lá, meu irmão, em casa. Não, estou esperando um abajur de triângulo para casar. Sai dessa. É a bênção de Deus que é o mais importante. Estou querendo construir tudo, quando o botãozinho ali estiver no lugar eu caso. Às vezes, claro, tem exceções, estou julgando ninguém. De casais cristãos que às vezes ficam pecando,
mantendo relação sexual, que é pecado. Se morreu um, morreu outro naquela condição. Inferno, isso é se Deus não permitir que fique vive e suceda coisas terríveis na vida. Porque diz, não, eu só caso quando tiver o parafusozinho, o último parafuso. Grande besteira. É melhor, não vai casar só por causa do sexo, não é isso? Estou fazendo algumas afirmações antes. O caráter da moça, o caráter do rapaz, realmente crê que é uma pessoa para outra, creio. Crê que é a pessoa certa para você, a pessoa de Deus, você. Então, vou casar, mesmo que não tenha os detalhezinhos, porque os detalhezinhos, besteira. Ou não é besteira? É um montão de gente que casa com um montão de detalhes, o casamento dura um mês, não é? Tem noivo que desce de helicóptero. É ou não é verdade? Ou às vezes nem pode. Às vezes não pode pagar o botão do helicóptero. Não tem condição de pagar o botão que o cara aperta para ligar alguma coisa. Mas fala, não, eu quero descer de helicóptero. Depois o casamento sai de helicóptero também, vai para o brejo. É ou não é verdade? Casamento e vai embora, besteira. As pessoas incrédulas têm esse, não todos, mas muita gente incrédula fica com essas besteiras. Com besteira. Não se preocupar com besteira. A fogo é besteira mesmo. Eu conheci Jesus, minha esposa, éramos noivos, fomos para a igreja juntos, conhecemos a palavra de Deus juntos. Éramos namorados, batizamos, acertamos, firmamos o nosso propósito com Deus. Vamos casar. Queremos servir a Deus. Fiquei preocupado com besteira. Eu fui preocupado com besteira. Compramos os móveis, alugamos uma casa. Você acha que eu estava preocupado com besteira? Essa é a bênção de Deus. A igreja que frequentávamos era um cinema antigo, velho, cheio de buracão no chão. Tá, não é, Cida? Cheio de buracão. Assim, a gente tem que, quando tu vier lá de noiva, tu dá uma sabedoria na hora de pisar no chão lá, para não dar um problema. Casei, tudo simples. Eu falei, tem gente que tem condições de se preocupar com isso. Problema da pessoa, não estou condenando isso. Eu estou falando que a visão do cristão, minha visão, eu sou um cristão, tenho objetivos com Deus, servir a Deus. Trabalhava, compramos os móveis e a reunião já está virando sentimental, né? Vamos casar. A gente tem um propósito com Deus, viver a nossa fé, servir a Deus. Não preocupei com nada, nem ela. Eu já tinha gasto uma grana legal com, mais ou menos, legal não, com os móveis, umas coisas e tal. Eu preciso de um terno, não usava terno. Vou ser sincero, alguns vão achar um testemunho, mas na época eu falei para os obreiros, eu era obreiro já, ela também. Eu falei, estou precisando comprar um terno aí, quem souber que tem um terno usado aí, fala comigo aí. É assim mesmo. Daqui a pouco estou lá, um obreiro falou, tem um cara aí na rua aí passando aí, falou que tem um terno aí para vender. Eu falei, vou lá agora. Olhou, não vai ficar pensando que era do defunto. Beleza. Não tenho vergonha de nada disso, porque tem coisas que são muito mais importantes. Eu falei, quanto que é? O cara tanto. Eu falei, beleza, estamos aqui. Lavou, no dia do casamento estava lá. Preocupar em fazer um festão, gastar um dinheirão para mostrar para os outros. Eu falei, vou fazer nada. Isso aí, na igreja tem um salão. Pastor, dá para fazer um bolinho aí, um refrigerante aí? Lotou, o negócio lotou. O casamento tinha quase, sei lá, porque muita gente conhecia a gente, era obreiro e tal. Ele lá,
mais de 300 pessoas no salão da igreja. Depois socou todo mundo lá numa sala, parecia um metrô lá dentro. Abençoou, nos abençoou, acabou. A bênção de Deus. Vou desfrutar do casamento e vou desfrutar da bênção de Deus. Amém? Tu acha que eu me sinto diminuído por isso, falar essas coisas? Eu não. Agora estamos casados e é a nossa fé agora, a minha e a sua. Agora é a nossa vida, a nossa fé. Depois, fomos chamados para a obra, não perguntei a ninguém. Estamos nessa fé. Aqueles móveis que comprou, depois fomos lá para Recife, lá para a terra daquele ladrão, daquele Lula lá, Garanhuns, pegar a primeira igreja. As mudanças aí, seus móveis, tem que ir de caminhão. Beleza. Rio de Janeiro até Garanhuns, meu Deus, sei lá, 2.000 quilômetros com um monte de banco em cima, bateram na porta lá depois de 15 dias, e a gente ficou sem mudança, sem nada, na fé. Você quer servir a Deus, quero ajudar o povo aqui, bate na porta, para o caminhão, depois a gente corta um monte de coisa aí na reunião, que isso é só aqui. O cara chega com um caminhão, um monte de banco de madeira em cima, junto com a mudança, o guarda-roupa olhando, o guarda-roupa assim, os negócios tudo quase rachado. Beleza, vamos em frente. O importante é a bênção de Deus, tá certo? A bênção de Deus. A bênção de Deus. Não, tem cristãos, eles ficam cheios de coisa. Não, porque eu quero decorar não sei o quê. Tudo bem, se tem essa fé, tem condições, faça. O que não pode, e o que não deve, é de repente estar preocupado em botar o parafuso ali e estar tendo relação sexual antes de casar. Estou pensando em... O parafuso tem que ser amarelo. Ele tem que ser amarelo arredondado. Enquanto não tiver um parafuso amarelo arredondado, aí a gente não casa. Não. Aí não dá. Entenderam, sim ou não? Vamos parar por aqui? Né? Vamos parar, porque já foi para... Mas eu precisava falar. Tem coisa importante. E não é só isso. Não é só em relação à vida sexual. Lá no seu trabalho. Como é que você trabalha lá? Você fala a verdade lá? Não. Para mim me beneficiar, de vez em quando eu tenho que mentir lá. Se eu não mentir, o patrão vou perder meu emprego. Cuidado. Não peques, para que não te suceda coisa pior. Tem cristãos, para a gente finalizar, tem cristãos vivendo lutas, tá? Lutas, às vezes doente, às vezes um problema, enfim, está passando por lutas, mas não é a consequência do pecado. Consequência do pecado. São lutas que Deus permitiu para ensinar, para viver a fé, enfim, aí são outra reunião. Tudo bem. Mas tem muitos cristãos brincando com Deus, esquecendo e achando que essa palavra foi direcionada, só serviu para o paralítico, o ex-paralítico. Não, Jesus falou, não suceda coisa pior, só serve para o paralítico. Não, assim não. Tem coisas que ocorrem. Vamos ler aqui para a gente terminar, versículo 14. Tão simples, mas extraordinário o que Jesus fez. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ele disse, não foi à toa. Olhe, não precisava falar isso? Olhe, você está curado. Jesus falou isso. Jesus queria chamar a atenção dele, para mostrar para ele, lembrar para ele,
que coisa grande Deus tinha feito com ele, mas aquilo ali, aqueles 38 anos de sofrimento, era consequência. Aí ele vem e explica, e disse: não volte a pecar, deixou bem claro, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Não volte a pecar, não volte a pecar. E aquele era um homem que estava tendo um encontro, né, assim com Jesus agora. E quantos cristãos estão por aí, às vezes eles continuam pecando, eles continuam. Jesus deu como se um basta, como se dissesse assim: dá um basta nessa vida de pecados, eu te perdoei, te curei, mas não volte a pecar para que não te suceda coisa pior. Alguma dúvida? Era isso que o Espírito Santo queria que ouvíssemos. Amém? Pregação, obra de Deus, não é pregação bonita, não é pregação sofisticada, não é pregação inteligente que vai abençoar. Quanto mais simples, dirigido por Deus, melhor. Amém? Então, duas orações. Uma, se você estiver, eu estou bem com Deus, mas tem um milagre que eu preciso lutar, buscar, me empenhar por ele, eu tenho desistido dele, ou eu desisti dele. Peço ao Espírito Santo para reavivar a sua fé, para que você não desista. Esse é um ponto. A outra oração, ver o coração. Ninguém é perfeito. Uma coisa é a gente se considerar, nos considerarmos pecadores, porque nós não somos perfeitos. Outra coisa é a pessoa viver no pecado. No pecado. Está cheio de cristãos por aí vivendo nessa condição. Tem cristãos que estão lá, celularzinho na mão. Hoje, dificilmente vai alguém, vai acontecer, não é igual antigamente. Vai lá na banca de jornal comprar uma revista pornográfica. Hoje a desgraça está mais fácil. Tem um celularzinho na mão, internet, tem gente por aí que, homens, mulheres, que às vezes estão na pornografia. Então, não peques mais, não volte a pecar, para que não te suceda coisa pior. Então, nem todo cristão que está passando por lutas, sofrimentos, estão passando porque Deus está provando, ou porque Deus quer que eles aprendam alguma coisa, cresçam espiritualmente. É um aprendizado, eu esqueci o nome do termo aqui. Não. Tem cristãos que às vezes, por permanecer em pecado, vai sucedendo coisa pior. E o que acontece aqui nessa vida não é nada em relação ao que ocorrerá depois, em relação ao sofrimento. Entenderam? Sim ou não? Vamos falar com Deus, por favor. Feche os olhos no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos. Eu me Vou esperar. vou esperar. Não vou desistir. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. Mesmo que não venha hoje, Mesmo que não venha hoje, esperarei. creio nas promessas. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará O dono do o dono do poder. poder. O meu milagre, cante.
meu milagre vou esperar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. Mesmo que não venha hoje, mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me guardará o dono do poder. Quem pode me levar? Fecha os olhos. Quem pode me levar ao tanque dos milagres? Tanque dos milagres sem detestar. Preciso me curar, preciso me lavar. Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida. Mas como vou chegar? Não posso caminhar. Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho. A vida me feriu. A vida me feriu, e o tempo que passou me enfraqueceu. Mas sei que o poder, que desce vencer não vem das águas, mas vem de algum lugar. Mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar. Ninguém consegue ver. Não quero apenas ser. Não quero apenas ser curado, então viver o que antes não vivi. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui. O meu milagre, o meu milagre vou esperar. eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei. Sei que um dia encontrarei. Face a face eu Face a verei. face eu verei o dono do poder. Mesmo que não venha. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, Sei que me encontrará. sei que me encontrará O dono do poder. dono do poder. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Assim como aquele homem que precisava da cura, mas também precisava ser lavado dos pecados, assim estão muitas pessoas. Muitos estão precisando de um milagre, Senhor. Muitos estão vivendo situações que só a Tua mão pode transformar. Há não só incrédulos, mas pessoas que o seguem, que estão com doenças incuráveis. Há incrédulos e pessoas que te conhecem, passando por um problema na família, no casamento, às vezes na vida econômica, precisando de um milagre,
precisando de algo que só o Senhor pode realizar. E para isso é preciso fé, sem desistir. Que o Espírito Santo fale com eles, para que eles renovem a fé caso estavam desistindo. E aqueles que têm perseverado sem desistir, que esta mensagem de hoje possa lhes fortalecer muito mais, e eles continuem lutando pelo milagre. Não quer dizer colocar o milagre em primeiro lugar na vida, acima de tudo, mas significa continuar lutando. Aquele homem durante 38 anos ficou esperando que as águas se movessem e ele pudesse entrar. Mas o Senhor, mesmo diante de tantas outras pessoas paralíticas, doentes, foi a ele, soube que ele estava ali há 38 anos e disse: levanta, toma o teu leito e anda. O Senhor deu a ordem, o milagre aconteceu. Então dê, Senhor, a ordem para que milagres aconteçam e venha te glorificar. Mas eu peço também, em nome de Jesus, fale com aqueles que têm se mantido no pecado, que talvez já passaram por tantas coisas, consequência do pecado, mas mesmo conhecendo a sua palavra, continuam sem temor e pecando, mentindo, outros com o coração sujo, outros se relacionando sexualmente com pessoas que não é o marido nem a esposa, outros enganando, outros adulterando, outros entregues à pornografia. Enfim, fale com aqueles que têm persistido no pecado, para que eles se arrependam profundamente e algo pior não lhes suceda na vida e depois eternamente. Tu és o nosso Deus, digno és tu de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor tem o poder não apenas para curar, libertar, abençoar, mas lavar a alma, o espírito de toda a iniquidade, quando há confissão e arrependimento. Caso você esteja permanecendo no pecado, confesse-o ao Senhor Jesus e arrependa-te dele. Ele conhece todas as coisas. Está escrito que antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que vamos falar. Mas Ele espera uma confissão sincera, verdadeira, por parte daquele que quer o perdão. Uma confissão acompanhada de um arrependimento profundo. E quando existe arrependimento profundo, vem o perdão. O perdão é uma dádiva. O perdão é algo que recebemos sem merecer, não merecemos. Mas para que o perdão venha, é preciso confissão, arrependimento. O mesmo Jesus, o mesmo Senhor que desceu
a um tanque de Betesda, curou aquele homem da paralisia e o perdoou dos pecados. É o mesmo Senhor que nós buscamos, que nós invocamos, que está aqui no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. É o mesmo que direcionou esta mensagem ao nosso coração. É o mesmo que procurou falar com você. Abra o seu coração para Ele, rasgue o seu coração para Ele. E caso você esteja no pecado, confesse e se arrependa. Caso não esteja vivendo em pecado, adore ou agradeça, porque Ele cura, liberta, salva, transforma, perdoa, abençoa. Ele é Deus, Ele é Senhor. Oh, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e que cada um possa dar ouvido, Senhor, à tua voz, cada um possa abrir o coração para ti e buscar não só um milagre, os milagres para determinados aspectos da vida, mas buscar estar em paz, por receber o teu perdão e permanecer na tua vontade. Nós te exaltamos, meu Deus, nós engrandecemos o teu nome. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Meu milagre, Feche os olhos e vou canta. esperar. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei face a face Face a face eu verei o dono do poder. Dono do poder. E mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se notar que eu não chegar, sei que me encontrará sei que me encontrará o dono do poder. Dono do poder. Pode sentar. Cante com fé, batendo palmas. Batendo palmas. Vou esperar. Eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei. Face a face eu verei o dono do poder. Com fé e mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará. Sei que me encontrará Dono do poder. Novamente, o meu milagre. Cante para Jesus. Meu milagre. Vou esperar, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Sei que um dia encontrarei, face a face eu verei o dono do poder. Mesmo que não venha hoje, esperarei. Creio nas promessas que me fez. Se no tanque eu não chegar, sei que me encontrará. Sei que me encontrará. Graças a Deus, aplausos para o Senhor Jesus. Graças a Deus, amém? Graças a Deus.